O Easy Business School é uma escola de formação de direção geral com profundo conhecimento da realidade local e escopo internacional, associada ao IESE Business School, eleita a segunda melhor escola de negócios do mundo e segunda no ranking mundial de programas abertos de educação executiva, ambos prêmios concedidos pelo Financial Times em 2024. Possui uma visão diferenciada quanto à direção de negócios, situando as pessoas no centro das organizações e de seus desafios. O Easy é associado a 14 escolas do sistema IESE e é um dos 5 campos do IESE no mundo: Barcelona, Madrid, Nova York, Munique e São Paulo. Iremos agora passar um vídeo de apresentação do Easy. Fazer a diferença no mundo significa fazer a diferença para as pessoas. Desenvolver líderes empresariais significa transformar pessoas, organizações e a sociedade de forma profunda e duradoura. Somos o Easy Business School, uma escola de direção geral com profundo conhecimento da realidade local e escopo internacional. Somos associados a 15 escolas de negócio nos 4 continentes. Possuímos uma visão diferenciada quanto à direção de negócios, situando as pessoas no centro das organizações e de seus desafios. Visamos aumentar a capacidade de ação e não apenas o conhecimento. Estimulamos o pensamento crítico e um olhar diferenciado sobre temas universais, uma formação única promovida em 3 dimensões, indispensáveis ao processo de tomada de decisão: capacidade estratégica, política e ética. Dimensões que aprimoram o desenvolvimento das habilidades de gestão dos negócios e das pessoas. O Easy Business School acredita que você se torna um líder melhor ao se tornar uma pessoa melhor. Esse é o nosso propósito: cuidar das pessoas e apontar um caminho de desenvolvimento de líderes inspiradores, capazes de transformar a sociedade com profissionalismo, excelência e espírito de serviço. Chamo ao palco o professor César Bulara, diretor e professor do Departamento de Gestão de Pessoas do Easy Business School, para dar início à conferência Construção de Cultura Organizacional, Insights e Desafios. À vontade, qual que é teu? Tem água, tá? Pessoal, bom dia. Microfone. Todo mundo me escuta bem? Muito bom, bom dia. É um prazer estar aqui. Agradecemos o convite que nos foi feito. O Márcio já contou para todos nós aí, a gênese também dessas reuniões. Agradecemos também ao Uruguai, que nos acolhe aqui também nesses dias. E vamos começar a nossa conversa. É uma conversa também que vai ter uma proposta de provocar vocês sobre alguns temas, Assim como o Márcio perguntou, são 80 minutos, é isso mesmo? É isso mesmo? Tá bom, então vamos lá. Então, pessoal, meu intuito aqui nesse tempo com vocês é, de fato, realizar uma série de provocações para que a gente pense a respeito desse tema tão fundamental, o tema da sucessão, e também o tema da cultura, portanto. Talvez essa primeira ideia pode ajudar. Como é que na empresa de vocês a cultura ela está institucionalizada? Em que grau isso está acontecendo? O Márcio recordou muito bem, no contexto das empresas familiares. Puxa vida, é um caminho difícil, essa passagem de bastão da primeira para a segunda geração, segunda para a terceira. Quando a gente estava também preparando esse evento, tivemos uma conversa e ele nos disse também algo a respeito do perfil de pessoas que iam estar aqui. E se não estou equivocado, então a gente tem muita gente aqui da segunda geração, tem outros também da terceira, talvez haja algum fundador aqui também, mas o grosso vai estar aí concentrado segundo, terceira geração, num segundo nível, Então, essa conversa é para vocês. Essa conversa é para que vocês também reflitam
pensem o negócio familiar de vocês e saiam daqui também com aspectos muito concretos aí, né, em termos de ações que podem ser implementadas, ok? Essa nossa conversa aqui, ela vai ser dividida em 4 partes. Então, a primeira parte eu vou concentrar para focar vocês já no desafio que vocês têm. O desafio que é a própria empresa familiar, né? E a gente vai também oferecer para vocês uma oportunidade de avaliar o estado de desenvolvimento, né, da empresa de vocês nesse sentido, da institucionalização da cultura, né? Em que estágio que está a minha empresa? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O segundo momento, a gente vai falar já sobre cultura organizacional, a importância da cultura organizacional, refletindo também em aspectos muito básicos, porque ajudam também a colocar muito bem os fundamentos do nosso tema aqui, de cultura. Terceiro ponto, como não podia deixar de ser, minha área lá na escola, no Easy Business School, é gestão de pessoas. Como a gente está falando de cultura, pessoal, não tem como não falar daquilo que particularmente eu gosto de chamar de fator humano. O que é o fator humano? Eu e você. Eu e você tomando decisões, né? Aqui a gente viu o vídeo institucional do Easy e lá, num determinado momento, se falava sobre os 3 aspectos da tomada de decisão: estratégia, ética e política. Para mim, particularmente, eu prefiro, né, resumir como poder. Como é que eu uso o poder que eu tenho, né, como é que eu tomo as minhas decisões, ética e política, né? Isso talvez ajuda a entender de uma maneira mais fácil esse processo de tomada de decisão. A estratégia está dentro, né, desse ponto aí do poder, né? Se você utiliza, você adota estratégias que são de fato inteligentes, você acaba também utilizando muito melhor o poder que você tem para tomar decisões, né? Mas isso é uma visão particular minha aqui, né, que eu tomo a liberdade de expor para vocês. E já o 4º ponto é como é que a gente une essas questões de fator humano com cultura, né? E particularmente um tema que também é muito nosso, muito do Easy Business School, que é o tema das motivações humanas. O que te motiva, né? E entendendo aquilo que te motiva, também a gente estende essa compreensão às pessoas que trabalham para você, com você, a quem você responde. E isso ajuda muito também a ter alguns insights. Puxa, quais são os ajustes que devem ser feitos na minha organização para que essa cultura ela seja mais aderente, né? Para que de fato a gente consiga resultados superiores, que no fundo também é algo que interessa a todo mundo. Tudo bem? Podemos então começar a nossa conversa aqui. Também peço que vocês, na medida que vão surgindo dúvidas, se quiserem também podem levantar a mão, fazerem perguntas. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Antes de mais nada, a última coisa esse tema das empresas familiares também é muito caro ao Easy, né? Desde sempre. Então aqui eu evoco os inícios, né, da minha atividade como professor do Easy. Eu estou no Easy desde 2000. Então já vão alguns aninhos, né? 25 anos aqui, eu comemoro esse ano como professor da escola. O Easy foi fundado em 96, portanto estamos a caminho dos 30 anos. E lá no início, os 3 fundadores, Paulo Ferreira, Carlos Raca, Fernando Vilarinho, já tinham muito presente essa necessidade de trabalhar com as empresas familiares, que tanto bem fazem, né, nas economias locais, né? Por exemplo, aqui a gente está falando aqui do Brasil, né? E quanto poder tem as empresas familiares, né? Um poder de reação impressionante, porque eu não tenho dúvida, já discuti isso várias vezes lá também na escola, que a capacidade que uma empresa familiar tem de conseguir o compromisso dos seus colaboradores, sem dúvida alguma, que pode ser muito maior do que qualquer outra empresa que não é familiar, né? Sabe por quê? Por causa de vocês, né? Porque vocês estão no dia a dia do negócio, ou vocês representam valores importantes do negócio.
E eu, honestamente, prefiro muito mais trabalhar, né, para você do que para alguém que eu não conheço, para que ele ganhe os seus dividendos. Né? Isso é o que pensa muita gente por aí. Né? E aqui o poder das relações dentro de uma empresa familiar, se bem encaminhado, se bem gerido, é brutal, é muito forte. Então, ou seja, vocês têm aqui, né, uma força, né, muito grande. E digo brevemente isso para que, de fato, a gente, mais uma vez, se dê conta. Né? O poder que tem as empresas familiares de vincularem com o propósito. Porque vincularem com o propósito é vincular com você. Vincular com os valores da tua família. Eu trabalho para você. É o seu fulano. É a dona fulana. Né? Que eu conheço. Que passeia aqui pela organização. Né? Que conversa com a gente. Que se preocupa conosco. Portanto, poder de realização violentíssimo. Bom, vamos começar aqui então agora com essa primeira parte que eu anunciei para vocês. Então, esse contexto que a gente coloca, que é o de líderes de empresas familiares, famílias empresárias do segmento de materiais de construção. Veja só, aqui a gente coloca uma gráfica figura, uma rápida figura que nos ajuda a entender os 3 círculos do John Davis. Quantos de vocês não ouviram falar nunca do John Davis? Todo mundo já ouviu falar, né, pessoal? Ou não? Vamos ver. Quantos? Quero saber se tem poucos, alguns, muitos. Tá, há alguns aqui. Então, John Davis, no fundo, é aquela pessoa, né, que estruturou uma série de reflexões, estudos sobre as empresas familiares. E aqui a gente tem, né, nessa figura, uma representação muito interessante. Olha só, os 3 círculos do John Davis aqui representados, família, empresa e propriedade. E o que acontece na primeira geração, no fundador, né? Tá tudo junto e misturado, né, pessoal? Então eu não sei o que é empresa, não sei o que é família, não sei o que é propriedade, tá tudo ali. Na medida em que eu tenho uma segunda geração, portanto eu tenho aqui uma sociedade de irmãos, as coisas começam a se deslocar um pouquinho, né? Isso que a gente sempre sabe também, cada empresa familiar é única, né? Não tem 2 empresas familiares iguais, né? Pois é isso mesmo, né? Então, também as soluções, né, que talvez funcionaram para a tua empresa, podem não funcionar para outra, né? E mais particularmente ainda, em se falando desse contexto de empresas familiares, né? Cada família é uma família, né? E aqui a gente tem a terceira geração, onde já os círculos começam a se separar um pouquinho mais, o consórcio de primos. Aqui é que dão os problemas maiores. Né? Então, o Márcio falava aqui, né, da primeira para a segunda, que já tem algumas tensões a serem administradas aqui, e que diria, então, da segunda para a terceira. Né? Quantos de vocês aqui na sala são de segunda geração? Opa, a maioria. Tá bem. Terceira? Tá bem. Talvez aí tenha uns 20%. 20% de terceira, 20, 25 e 80, 75 de segunda geração. Tá bem. Ok. O que a gente costuma dizer, né, pessoal? A gente sabe que é importante que esse nosso legado, o legado da nossa família, seja perpetuado. Como fazer isso? Né? O pessoal que está na segunda geração, né, olha ali para o pai, para o fundador, né, para a mãe. Puxa, como é que eu perpetuo? Serei? Eu sou capaz, né? Puxa, eu não sou ele, eu não sou ela. Como estruturar a governança? Pois de fato, antes as decisões dependiam muito mais dele, né? Lá no Easy agora eu estou trabalhando nesse exato momento 2 casos sobre empresas familiares, né? Um já foi aprovado da Jacto, né? E o outro está a caminho de finalizar, que é da Blanver, uma farmacêutica, né? Então a gente vai observando, né, a dinâmica, como é que foi estruturada a governança, as várias gerações, né?
uma Jacto que já está na 4ª geração, uma história muito bonita também, né? Como é que eles conseguiram estruturar muito bem a governança, estão perpetuando o legado. É uma história muito interessante, um caso, de fato, vai dar discussões excelentes. Como distribuir a riqueza, né? É isso, né? A família vai aumentando, bom, a riqueza vai crescendo da mesma modo? Ela não vai crescendo. Então, como é que faz? Pois é, então a gente tem que, de alguma maneira, ir pensando nessas questões que envolvem aí todos nós, né? Então, o papel da cultura na instituição dos valores familiares, né? De fato, os valores têm que se fazer cultura, porque senão eles não aprofundam, não enraizam na organização e, portanto, eu vou estar construindo uma outra empresa, né? Agora, como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem uma avaliação que cada um pode começar a ir fazendo, né? Os valores da tua empresa, o que você acha? Estão apenas na tradição oral? Né? Como é que a gente faz? Aí você conta, né? Como é que era? Aí você conta, né? Ou eles já foram institucionalizados de alguma forma, né? Existem meios para isso. Será que eu já comecei a utilizar esses meios? Será que existe algum processo já que está em andamento? E aí, pessoal, também só para saber um pouco com quem, né, eu estou falando com vocês aqui, que empresas já começaram esse processo, né, de alguma maneira começar a tratar como é que a gente transforma isso que são os valores da família em valores aí que permeiam o modo de atuar do negócio. O que vocês têm a dizer? Algum comentário? Alguém? Processo difícil? Como é que tem sido? E aí? Alguém quer compartilhar alguma experiência? Senão a gente vai em frente. Então vamos em frente. Olha só. Vamos responder aqui um questionário que, no fundo, vai ajudar vocês a colocar a bola no chão. Né? Em que estágio que a minha empresa está? Então, eu vou dar para vocês 10, 15 minutos e vocês vão pegar o celular de vocês, peço, e fixem aqui no QR Code e vão respondendo, são 20 perguntas, tá bem? E vocês já vão receber no próprio celular a resposta relativa à tua empresa, ok? Então, vê se você consegue aqui capturar através do QR Code. Eu testei e estava funcionando, hein, pessoal? Todo mundo conseguiu acessar? Está conseguindo acessar? Não está abrindo? A internet está lenta? Deixa eu fazer o meu teste aqui também. Se por algum acaso não funcionar, depois também vocês vão ter o link e vocês podem responder, né, com tranquilidade, mas em princípio deve funcionar. Abriu? Aqui na frente abriu. Acho que a internet está um pouquinho lenta. Conseguiram capturar, pessoal? Deixa eu dar uma descidinha aqui, já que falaram que eu podia ir circulando por vocês, então também a gente já vai, né, quebrando mais o gelo. Vê se você consegue aí capturar, está entrando aqui, está carregando. A gente está estressando a internet aqui do hotel, mas vamos lá, ver se a gente consegue ir capturando aí. Está abrindo aqui, mas ainda está lento, aqui também está abrindo, está lento. Tá lento, né? Tá dando erro para vocês, né? Tá. Eu vou
Quem não conseguiu, eu já apresento depois o QR Code. Oi. O problema não é na internet, o problema é no site do link. Eu troquei para 4G aqui, também não tá pegando. De alguns estão abrindo, Daniel. De alguns estão abrindo. Dá mais 2 minutinhos, pessoal. Se não abrir, a gente já continua. Vocês ficam com essa boa curiosidade aí. E aí vocês vão ter o QR Code para abrir, com certeza. Olha, aqui já abriu da pessoa aqui da frente. Aqui tá lento, mas está abrindo. O dele já abriu, daqui já abriu também. Então, um pouquinho de paciência que está abrindo aqui, ó. Abriu ou não? Não abriu. Pessoal, de quem abriu e estão conseguindo responder, pode levantar a mão? Tem aí já algumas 10 pessoas. Dá mais um minutinho, senão a gente avança, tá bom? Fica tranquilo que você vai ter o QR Code aí. Mais uma última circulada e a gente já avança então, e vocês ficam com a tarefa de preencher o questionário aí. Tá bom? Não entrou, né? Tá bom. Alguns conseguiram, outros não. Aqui você conseguiu, né? Conseguiu também. Também. Conseguiu ou não? Não conseguiu, né? Tá bom. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Vocês vão ter isso daí depois. Então, já é uma boa curiosidade para que vocês, de fato, entrem no questionário e tentem entender, bom, qual é o grau de institucionalização da cultura da minha organização. Tá bem? Tudo bem? Aqui também depois a gente pode passar o link para vocês e vai ficar mais fácil de chegar a um resultado, tá bom? Então vamos lá. Olha só, né? A gente foca nesse questionário em 4 partes, tá bem? Então a cultura como transmissora dos valores familiares. De que modo eu estou transmitindo, né, os valores familiares através da cultura, né, na minha organização? Então, como é que isso é feito na prática? Né? Como é que isso é recordado às pessoas? Né? Eu tenho, por exemplo, claramente quais são os aspectos que são os mais relevantes do nosso modo de ser. Lembra que cultura tem a ver com o modo de ser, né? O meu jeito de fazer as coisas, né? Então as pessoas têm isso claramente presente. Como isso é transmitido? Através de um treinamento, né? Decisões que vocês tomam em conjunto, né? Como é que isso tudo está atrelado no dia a dia, nas decisões que vocês tomam? Lembra que a gente falou aqui no começo, né, que a tomada de decisão tem a ver com como eu uso o poder, né, e, portanto, a ética que move a minha operação, e a política, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Então, como isso tudo influi no meu dia a dia? Como isso tudo influi na maneira de fazer negócios? Como isso tudo influi na maneira de me relacionar com as pessoas, dentro e fora da organização? Ok? Cultura como facilitadora da governança corporativa, né? De fato, existem já protocolos familiares estabelecidos, existem já algo que garante, né, quais são os procedimentos que devem ser seguidos num processo sucessório. Existe já, né, órgãos de direção e governo estabelecidos, né? Lá na escola, lá no Easy Business School, a gente, né, desde o ano de 2020, vem realizando programas com empresas familiares, né? E, de fato, a gente percebe que, mesmo empresas muito grandes, ainda não tem, por exemplo, um conselho de administração, né?
E como fazer para que esses processos, no seu tempo, no tempo de cada empresa, né, de acordo com a necessidade de cada organização, né, de acordo também com o ritmo que a família quer impor, como fazer para que isso, de fato, vá avançando. Porque é importante estabelecer órgãos de direção e de governo, né, bem estruturados. Cultura como alicerce para a continuidade e sucessão familiar, de fato. Né? Para que essa passagem de bastão seja bem feita, para que essa passagem de bastão não seja traumática, para que essa passagem de bastão não seja abrupta. O Márcio comentava também no início da sua apresentação, né? Muitas vezes eu tenho lá, né, o fundador ou o líder empresarial de que talvez não goste de pensar muito nesse tema. Talvez é um tema meio tabu, mas é um tema que precisa ser levantado. Por quê? Uma sucessão planejada é muito importante. Né? Ela minimiza muito os riscos. Né? O contrário dessa sucessão planejada é uma sucessão abrupta. De repente, você está lá na organização e o que acontece, infelizmente, uma casualidade e aquela pessoa desaparece, ou aquela pessoa fica impossibilitada. Quem é que toma a sua posição? Existe uma pessoa já que está sendo preparada, está sendo treinada, né? Esses são os riscos mais importantes que a gente tem a comentar aqui, né? Que é algo para ter em conta. Né? E a cultura como diferencial competitivo. Então também, né? Se eu não tenho um diferencial competitivo, melhor não competir. Né? Qual é o teu diferencial competitivo? Qual é o diferencial competitivo da tua empresa familiar? Temos isso bem claro, bem estabelecido, por onde queremos ir. Né? Agora também, que a gente passa por muitas transformações. Né? O mundo passa por muita disrupção. E como é que a gente está se preparando para competir nesse mundo disruptivo? Nesse mercado que está sendo disruptado. Né? Então, atenção à terceira geração, como a gente já falava aqui no início dessa nossa conversa. Né? Por exemplo, é aquela que mais enfrenta dificuldades para institucionalizar os valores. Portanto, quais são as causas que a gente pode citar? Né? Maior número de familiares. Então, se antes estávamos na segunda geração, era uma sociedade de irmãos, puxa, a relação com o fundador muito próxima. Os valores, portanto, vamos dizer assim, praticamente os meus eu aprendi com o papai ou mamãe. Né? Agora, na medida que a gente passa para a terceira geração, já os ramos familiares começam a se distanciar. Né? As relações entre os primos começam a ser não tão próximas. Surgem problemas de entendimento. Né? O que queremos para o negócio? Temos um projeto comum ou não? Né? Se vamos institucionalizando a cultura, vamos tendo um projeto comum. Né? E aí também a gente vai tendo condições de perceber quem quer somar esse projeto comum e quem não. Distanciamento do fundador, já falamos, e desafios na governança. Né? De fato, institucionalizar a governança corporativa, a governança familiar. Quem tem aqui já estabelecido ou em caminho de estabelecer mecanismos de governança familiar? Por exemplo, as reuniões familiares. Quem faz reuniões familiares reunindo poucas pessoas aqui, pelo menos que estão levantando a mão, né? Quais são os ganhos? Quem que gostaria de falar? Você quer falar para a gente? Quais são os ganhos dessas reuniões familiares? Como é que você chama? Eu? Tiago, quais são os ganhos aí dessas reuniões familiares? Bom, geralmente se apara bastante arestas. Né? Tiago, com licença. Muito bom, geralmente você apara bastante arestas, né? Que vai acontecendo entre uma reunião e outra. Você dá um alinhamento, né? Um norte. Porque geralmente dentro da nossa empresa nós somos em 3 irmãos da segunda geração e
incrível. Cada um tem um perfil diferente do outro. E muitas das vezes cada um vai puxando para o seu setor. Eu cuido da parte de compra logística, tem outro do financeiro, né? Então, financeiro principalmente, muito seguro, não gosta muito de arriscar. Então, quando a gente faz as reuniões, a gente joga, faz aquele brainstorm e faz o realinhamento de novo na rota, para a gente conseguir chegar no objetivo final no final do ano, né? Perfeito. Mas é sempre muito interessante. E o pai participando para ir coordenando essa reunião. Ok, então serve aí um aspecto importante de alinhamento, entendimento entre vocês. E mais, é um fórum diferente da empresa. Então eu estou aqui, né, imagino que de fato vocês começam a guardar um pouco essa separação. Né? Quer dizer, uma coisa são aspectos mais ligados à família e outros aspectos mais ligados à empresa. Né? Aqui surge a questão dos vários chapéus, não é verdade, pessoal? Então aqui, talvez muitos utilizem 2, 3 chapéus. Né? Eu tenho um cargo executivo, mas eu também posso participo dessas reuniões familiares, eu tenho um papel também aí, às vezes num conselho que se criou, etc. E esse é o perigo dos vários papéis, dos vários chapéus. Né? Então, fazer com que cada tema seja discutido no seu âmbito próprio. Isso é muito importante, não misturar, né, os temas. Pelo menos eu tenho um fórum. Ainda que, na prática, não é tão fácil assim, né? Separar, mas pelo menos eu tenho um fórum e também, na medida do possível, vou ter pessoas diferentes que vão participando de um fórum e de outro. Né? Normalmente isso vai ganhando tração e vai ajudando bastante a empresa, porque nessas reuniões familiares, por exemplo, vão sendo discutidas outras coisas. Né? A família vai crescendo e eu vou vendo que, por exemplo, eu vou tendo primos que não necessariamente vão querer fazer parte do negócio, trabalhar no negócio, mas também eu vou percebendo que eu posso encaminhar, né, o crescimento e o desenvolvimento deles enquanto membro da família de uma maneira diferente. Né? A gente vai vendo essas grandes famílias, bom, tem gente que vai se encaminhando para uma linha, por exemplo, mais artística e não quer nada nem saber da empresa. Tem outros que de fato vão querer trabalhar na organização, não sei se tem perfil, precisamos ver se tem o perfil adequado. Né? Já não é o sangue que por si mesmo traz a competência necessária para assumir uma posição, né? Então formalizar esses mecanismos, né? Ter os protocolos familiares, né? Também ajuda muito, que vai organizando um pouco, né? Uma série de questões que vão surgindo na vida das empresas familiares. Vamos em frente. Então, para garantir a continuidade dos valores, é essencial, formalizá-los, né? Reforçá-los na governança e educar as novas gerações. Então, também aqui, muitos são de empresas de segunda geração, alguns de terceira. Pois então, os de segunda já começaram a prestar atenção na terceira geração. Né? Como é que eu posso envolver esses membros da família no negócio, né? Para que, de fato, eles, se tenham condições, queiram participar do negócio, né? E se é isso que vemos como família, que é interessante também, né? E a gente abre um parêntese, bom, existem vários tipos de empresas familiares, né, pessoal? Empresas familiares, empresas de trabalho familiar, onde qualquer pessoa da família pode trabalhar na empresa, né? Empresa de direção familiar, bom, aqui a família só trabalha aqui no nível de direção ou de governo, órgãos de governo. Qual é a minha? Né? Já me fiz essa pergunta, já equacionei esse problema, já enfrentei esse problema, no sentido, já fui colocado diante desse dilema, né? Como fazemos, né? Agora a gente tem 5 sobrinhos, os 5 sobrinhos dos 5, 3 já estão se formando, eles vão entrar automaticamente na empresa ou não? Né? Eles devem entrar na empresa ou não? Existe um protocolo? Existe um acordo feito? De tal maneira que a gente vai encaminhando isso da maneira como nos parece enquanto família. Alguma questão, pessoal, sobre esse tema? Alguma dúvida, alguma experiência que vocês querem compartilhar?
Então vamos em frente. Olha, está dizendo lá o que entrou o questionário aí, né? Tá bom, não sei se está tendo acesso para mais pessoas aí, mas de qualquer maneira, até o final dessa conversa, talvez vocês tenham conseguido acessar e tenham uma resposta e também a gente pode compartilhar alguma coisa, tá bem? Vamos lá. Então, segunda parte, né? Cultura organizacional. Tema importante, né? Em geral, quando se fala de cultura organizacional, o que a gente tem presente, né? Puxa, falar de cultura é falar, por exemplo, do nosso jeito de fazer as coisas, né? É falar daquelas coisas que são importantes para nós, né? E aí vão surgindo reflexões do tipo, né? Puxa, entra uma pessoa nova, ela precisa entender um pouco como é que a gente trabalha, né? E a cultura tem relação com isso, tem a ver com isso. Vamos pegar aqui algo que pode nos ajudar a entender mais a fundo a cultura de uma organização. Não sei se vocês já ouviram falar de Edgar Schein. Edgar Schein é um grande estudioso do tema da cultura e eu vou colocar aqui agora algo que vai nos ajudar a olhar para a nossa organização e como que dissecar talvez aspectos da cultura que temos na nossa empresa, tá bem? Antes, uma frase aqui do Peter Drucker, olha, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? O que significa essa frase, hein? O que significa essa frase? No fundo, que o nosso jeito de fazer as coisas pode estar tão consolidado, né? A gente tem um mindset tão já fechado para algumas coisas que não existe planejamento ou estratégia que funcione. Né? Isso como que encontra uma barreira, né? No fundo, a gente quer fazer as coisas de um determinado modo, mas a gente sente que a organização não responde. A organização é lenta. A organização não tem a velocidade que gostaríamos para responder, né, a essa estratégia que a gente está tentando implementar. Né? Isso por quê? Questão do mindset. Né? Então, falar também de cultura pode ser sinônimo de falar do teu mindset, o mindset que existe na organização. Como as pessoas fazem as coisas. Né? E se a gente quer, de fato, conseguir resultados superiores, se a gente quer uma cultura de alta performance, a gente precisa também ter uma cultura que fomente isto. Né? Isso significa o quê? Sair da zona de conforto. Né? Essa capacidade de inovar, né? Essa capacidade de ser criativo. E todos esses temas também só acontecem quando as pessoas estão muito a gosto com o seu trabalho e na organização. As pessoas gostam do que elas fazem. As pessoas se identificam com os valores dessa organização. Então, essas palavras aqui que eu estou agora dizendo podem ajudar vocês também aí já considerando, será que de fato as pessoas são engajadas na minha organização? Será que elas de fato estão comprometidas com a minha organização? Será que elas gostam de trabalhar na minha organização? Será que o ambiente de trabalho é grato? Que aspectos que a gente pode cuidar ou melhorar relativos a esse ambiente de trabalho, para que de fato ele seja capaz de atrair e reter pessoas? Isso, por exemplo, para falar de cultura. Se eu também te perguntasse, puxa vida, será que a capacidade de atrair talentos, né, na minha empresa, ela é alta, média ou baixa? O que você me diria? Isso talvez tenha a ver com o setor de atividade, isso tem a ver talvez com o tamanho que você tem, isso tem a ver com a tarefa que essa pessoa vai realizar, mas isso tem a ver também com os valores que essa pessoa percebe na tua organização, e isso tem a ver com você e comigo. Né? Quer dizer, essa pessoa, ela se identifica com alguns valores que são os fundamentais da minha organização. Se ela se identifica, ela vai ser criativa, ela vai ter interesse em inovar e, portanto, ela vai se engajar. Esses são temas clássicos quando a gente fala de engajamento. Né?
Quer dizer, se não existe essa identificação, impossível existir um engajamento. Talvez possa existir um interesse, que a gente já vai ver aqui na terceira parte, quando a gente falar do fator humano, e, portanto, questões que têm que ser trazidas numa conferência, numa conversa de cultura, que é a capacidade que a organização tem de motivar as pessoas, ou não criar obstáculos à motivação das pessoas. Ok? Então, aqui apresento agora o modelo do Edgar Schein. Me parece que alguns devem conhecer essa pirâmide aqui. Eu acho que talvez não seja novidade para muitos de vocês, mas ela é apresentada porque em cima dela a gente pode discutir coisas bastante interessantes na sua simplicidade. Hein? Então, aqui no fundo, o Schein diz o seguinte: a gente pode entender a cultura como se fosse um iceberg, o clássico exemplo do iceberg. Normalmente a gente vê aquilo que está aqui em cima. Ó. Então, sinais visíveis, comportamentos, como é que as pessoas se relacionam na organização, como é que é o espaço físico, como é que é o layout, como é que é a atmosfera que se respira. Mas isso só não descreve o que é uma organização. A gente precisa mergulhar mais a fundo. Normas e valores. O que rege a minha atividade nesta organização? Como é que, de fato, que coisas importam? Como é que é o nosso jeito? A gente já começa a entrar em coisas mais profundas. Normas e valores. E, por fim, a gente chega aqui embaixo. Sistemas e crenças. Que é o mais difícil de acessar, hein? E que normalmente se acessa vendo como as pessoas tomam decisão. Então eu entendi o que é mais importante aqui. Então eu entendi o que é relevante para essa organização. E a gente destaca, portanto, que aqui em cima a gente vê aquilo que está no ambiente. E a gente identifica clarissimamente, facilmente. No segundo momento, a gente fala sobre aquilo que se diz na organização. Normas escritas ou implícitas. E, num terceiro nível aqui, o que se crê e pratica. Aqui é que se dá, de fato, a prova dos 9 que a gente pode tirar quando surgem dificuldades, quando eu passo por um período complicado, pandemia. Pandemia. Puxa vida, Muitas empresas tiveram a grata surpresa de perceber que talvez aqueles colaboradores eram mais engajados do que, em princípio, se pensava. Nas dificuldades é que se provam, de fato, os valores. E é exatamente isso que diz aqui o Schein, através desse exemplo muito simples. Então, também te peço que você agora vá pensando um pouco naquilo que constitui a cultura da minha organização. Não só o que se vê, não só o que se diz. Não, aqui fazemos assim. Na prática, como as decisões são tomadas. Quais são os critérios de tomada de decisão? E através dos critérios de tomada de decisão, eu vejo de fato os valores, se estão presentes ou não. E, portanto, os valores são maximamente provados em situações de crise, em situações complicadas, em situações onde talvez você precisaria muito do engajamento, da aprovação das pessoas que trabalham com você, para conseguir dar a volta numa crise. Isso tudo tem que guardar uma coerência interna. Então, olhando essa pirâmide de um outro modo, em 3 níveis, a gente pode dizer o seguinte: olha, isso faz com que a gente pense, por exemplo, também em 3 níveis de atuação de uma empresa, em 3 aspectos da tomada de decisão, que também te ajuda a captar um pouco a cultura da organização. Nota que a gente está falando de cultura meio que utilizando alguns artifícios
algumas maneiras de entender como as coisas são feitas. Nada como entender como as coisas são feitas, nada como ver como as decisões são tomadas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um primeiro nível, né, que nos interessa comentar, que é o nível da eficácia, que no fundo é o resultado. O que interessa nesse processo de tomar a decisão é o resultado que eu vou obter, né? Os fins e os meios contam? Não contam tanto. Para mim, o mais importante, de fato, é o resultado que eu quero atingir. Ah, tudo bem. Ok. Um segundo nível, eficiência. Puxa, essa decisão que eu estou tomando para conseguir um resultado é a melhor decisão? Esse é o conceito aqui de eficiência, né? Existe um modo melhor para alcançar esse resultado? Eu me preocupo com o modo pelo qual eu atinjo esses resultados? Ou dá na mesma? Novamente, se existe um modo nosso, isso vai estar manifestado, por exemplo, nesse segundo nível aqui, da eficiência, né? E existe um terceiro, e mais claro, né, que manifesta de fato a unidade que tem que existir numa organização se a gente quer ter uma cultura forte. E não só uma cultura forte porque todos aqui pensamos desta maneira, mas uma cultura forte com valores. Você entende a diferença, pessoal? Eu posso ter uma cultura forte, mas que esteja desalinhada com valores. E aqui estou chamando de valores, de fato, aquilo que concebemos todos nós quando falamos de valores. Ou seja, coisas que nos tornam melhores. Ok? Porque hoje em dia também, às vezes, a gente vê por aí um discurso onde valor pode ser qualquer coisa. Valor pode ser aquilo que você acha importante, né? Mas isso só não basta, né? Isso tem relação também com aquilo que te complementa enquanto pessoa. Portanto, a dimensão ética fortemente presente, né? A gente tem aqui o terceiro nível, que é o nível da consistência. Essa decisão é uma decisão que está de acordo com os valores do fundador? Essa decisão é uma decisão que está de acordo com os valores da nossa família? Isso aqui é a consistência. E aqui que a gente joga o jogo, hein, pessoal? Aqui que a gente joga o jogo. Aqui que a gente joga o jogo da perpetuidade. E não porque sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo assim. Não nesse sentido. No sentido de captar de fato a mente, né, do fundador, né, algo que de fato está ali caracterizado pelos valores fundamentais da nossa família. Como é que a gente decodifica isso para o dia a dia, para as ações concretas, para as tomadas de decisão. Portanto, quando a gente fala dos 3 níveis de cultura propostos por Edgar Schein, aqui a ponta do iceberg, e sabendo que o que interessa e é mais difícil da gente acessar está aqui embaixo, porque a gente não vê. E normalmente a gente tem acesso depois de uma tomada de decisão, né? A gente tem acesso depois da formalização de algumas políticas, porque elas indicam aquilo que interessa, aquilo que de fato consideramos como sendo importante. E, ao mesmo tempo, isso nos ajuda a fazer uma analogia a respeito desses 3 níveis aqui, né, da tomada de decisão, e que também mostram, de uma maneira muito clara, aspectos que são relevantes na nossa organização. Um primeiro é o aspecto aqui puro do resultado. O segundo, talvez, a gente começa a colocar as pessoas na jogada, né? Porque também a gente pode perceber que a eficiência tem a ver também com a pessoa estar envolvida, a pessoa sugerir coisas, a pessoa participar na solução, né, dos problemas, dar sugestões, propor alternativas. E um terceiro, que tem a ver com a consistência e que no fundo fala muito com a eficiência, soluções que de fato devem ser propostas. Porque existem alternativas que não são alternativas dentro do nosso conjunto de valores. Né? Porque não é assim que a gente pensa. Portanto, você está desalinhado com aquilo que são os valores centrais da nossa organização. Faz sentido, pessoal? Tudo bem? Então, aqui nessa nossa conversa, estou dando
alguns conceitos, né, que ajudam a refletir. Esse é o meu ponto aqui de partida para a nossa conversa. No fundo, dar subsídio para que vocês possam refletir, né, e levar para casa algumas perguntas, né, para que sejam respondidas. Tá? O mapa interessante vai ser dado aí também, na medida em que vocês responderem esse questionário de 20 perguntas, vocês vão ter também um complemento disso, vocês vão ver em que grau vocês estão. Existem 4 graus de institucionalização, né, dos valores da empresa familiar. Vocês vão poder ver claramente, né, em que nível vocês estão. E vocês vão receber também algumas sugestões de como passar para o nível seguinte. Né? Nível 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4. Tá bem? Seguimos em frente? Então vamos lá. E aqui também, sim. E aqui também a gente coloca mais um aspecto que nos ajuda a entender temas ligados à cultura. Nesse primeiro nível, o nível da eficácia, nós nos preocupamos com o que fazemos. Né? Só. Nesse segundo nível aqui, a gente já começa a se preocupar com como fazemos as coisas. E nesse terceiro, por que fazemos. Né? Essa é uma trinca também muito forte, poderosa, que nos ajuda a pensar na aderência da nossa cultura aos valores familiares. Né? O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Né? Eficácia, eficiência e consistência das nossas decisões. Existem decisões que a gente toma movido simplesmente pelo desejo de resolver. Mas resolvemos da melhor maneira? Resolvemos do nosso jeito? Terceira parte, fator humano. Então vamos lá. Coloco aqui essa estátua, né? Olha só, né? O que levamos dentro. E isso faz com que a gente reflita sobre esse ponto que também mencionei logo no início. Né? Não podemos falar sobre cultura sem falar sobre as pessoas. Né? Não podemos falar de valores sem falar sobre as pessoas, aquilo que elas acham e consideram importante e relevante. Né? Aquele que ignora suas necessidades mais fundamentais, que expressam o que somos aos demais homens, esse é o novo bárbaro. E é um tema também muito relevante hoje em dia, onde, ainda mais com a inteligência artificial, onde o Fábio também vai comentar aspectos de tecnologia, né, numa outra conferência, está pegando muito forte. Né? Assim, se a gente está meio desavisado, parece ser que a inteligência artificial vai resolver tudo. Né? É lei do engano. Né? A inteligência artificial fala sobre aspectos ligados aí à análise de dados, velocidade de agrupar informações, e talvez se dá aí, né, um resumo, um parecer, mas a decisão continua sendo tua. A inteligência artificial vai ser, sim, um grande apoio. E para muitas coisas já superou a inteligência humana, mas de longe. Né? Agora, o que fazemos eu e você quando tomamos decisão não é calcular. Não temos um algoritmo na nossa cabeça, né, com algumas funções muito avançadas e que vai resolver os nossos problemas. O tomador de decisão é você e eu. O tomador de decisão é você enquanto líder empresarial. O tomador de decisão é você enquanto membro dessa família. E o que você acha? Como você se posiciona? Quais são os valores da tua família que você tem que perpetuar? Porque senão a gente vai estar desconhecendo quais são as nossas necessidades mais fundamentais. Né? E se a gente olha ao redor também, a gente percebe, né, que existe uma crise de valores por aí. Né? E a empresa familiar, no fundo, é uma espécie de oásis, muitas vezes. Porque está ali, os valores da família. Né? E valores nesse sentido mais central que a gente está falando, de fato, né? Aquilo que nos faz melhores. Né? Nos estrutura enquanto ser humano, enquanto pessoa. Né? Então, essa provocação aqui, né? Aquele que ignora as suas necessidades mais fundamentais. Né? Existem muitas organizações que ignoram as necessidades mais fundamentais do ser humano. Né? Quais são essas organizações? Essas organizações onde a tomada de decisão prima pelo primeiro nível, lá, o nível da eficácia. Né? De dar um resultado. É entrar para resolver. Bom, mas
Estamos sendo coerentes? Estamos sendo consistentes com aquilo que são os valores que temos dentro e caros da nossa família? Vou contar para vocês aqui essa história, né? A história do Guilherme. Então, ele disse essa frase aqui para um amigo dele: o que eu fiz, palavra que nenhum animal, só um homem, era capaz de fazer. Então a gente agora entra nesse aspecto do fator humano de uma maneira assim, bem suave, bem tranquila, que sem precisar entrar em muitas filosofias, né? Guilherme era um piloto, né, que, no fundo, fazia o correio aéreo, né, na década de 20 do século passado. Então, numa dessas entregas, o avião dele sofreu uma pane e ele estava no meio dos Andes. Então, naquele tempo, eu não tinha instrumentos, né, para me guiar. No fundo, os pilotos se guiavam por aquele riacho, aquela casinha, aquela árvore, depois você vira à direita, segue 30 graus, né? E é assim que eles executavam o trabalho deles. E o Guilherme, então, estava a caminho do Chile, deu uma pane no seu motor. E teve que procurar um lugar para pousar e, de fato, conseguiu ali pousar ileso. E começou a andar para ver se encontrava, né, alguém que o pudesse ajudar, etc. Imagina, no meio dos Andes, né? E ele disse que andou 3 dias e 3 noites, sem parar. E aí a exaustão, né, chegou para o Guilherme. E ele, como que se entregou, olha, não aguento mais, e deitou no chão. Ele estava lá, e dizem os entendidos, né, sentindo já aquele calorzinho, né, que já estava passando praticamente para outra. E aí um pensamento passa pela cabeça dele. Se o seguro não encontrar o meu corpo, minha mulher não vai receber nada. E aquilo foi o suficiente para que ele se levantasse e andasse por mais 2 dias, e foi assim que ele se salvou. O que eu destaco aqui de uma maneira tão simples quanto essa? Bom, o ser humano, o que é? Aquele que é capaz de uma vontade, né, para realizar as coisas, de um afã de superação, que de repente nasce justamente movido por um propósito, né? E se a gente consegue apanhar esse propósito, que é o que faz com que brilhe os olhos das pessoas, e que no fundo tem a ver com algo que completa, do ponto de vista mais profundo, cada uma delas, ninguém segura. E é isso que a gente chama de propósito no Easy Business School, né? Essa capacidade, né, de fazer com que as pessoas, né, sejam capazes de se mover tirando forças da onde elas não existem. Por quê? É o propósito. E aí a gente entende mais um aspecto de uma cultura que é forte com valores. É a força do propósito, né? Como que dizendo, por mim, eu ficaria aqui largado. Não, mas se não acharem o corpo, minha esposa não vai receber o seguro, né? Então, aconteça o que acontecer, tenho que continuar caminhando. Aconteça o que acontecer, o propósito. Essa força interior é que caracteriza o ser humano, que de fato tem um ideal. E é isso que move as pessoas, dando-lhes uma energia que ninguém segura. Então a gente está falando da cultura como essa capacidade de despertar essas energias. Como é que fazemos para que isso seja ativado na nossa organização? Segunda história aqui, a experiência de Viktor Frankl, né? O homem é um ser em busca de sentido. Então talvez alguns de vocês conheçam Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra que ficou preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele já era psiquiatra e vendo os seus companheiros ali no campo de concentração, ele também pôde concluir mais profundamente alguns aspectos sobre o ser humano. E viu concretamente que essa busca de sentido é algo tão arraigado, mas tão arraigado, mas tão arraigado, que também é capaz de tirar forças de onde a gente não tem. Concretamente, ele contava o exemplo de um prisioneiro que estava com ele lá, que tinha sonhado
que ia ser libertado no Natal. Né? Isso já era 1944, hein? Quase final da guerra. E ele foi descrevendo o comportamento desse colega de prisão, dizendo que nos os dias mais próximos ele começou a entrar num estado de euforia, porque bom, isso vai acontecer, né? Vamos ser libertados. Né? E obviamente não aconteceu, não naquele ano. Né? E ele conta como essa pessoa foi definhando de uma maneira muito rápida. Ou seja, aquilo que o mantinha vivo era esse sentido de propósito. Né? Isso também é um aspecto muito interessante que nos faz refletir sobre como a cultura de uma organização deve despertar, ou pode despertar, esses aspectos aqui. Né? Um sentido de propósito forte faz com que uma organização chegue de fato a resultados superiores. Ninguém segura uma organização com um forte sentido de propósito. Né? Se ainda mais esse sentido de propósito está ligado com valores. E aí eu faço questão de separar as duas coisas porque existem organizações que têm um forte sentido de entre aspas, propósito. Aquilo que chamam de propósito. Mas que, na verdade, atuam naquele primeiro nível, o nível da eficácia. Né? O que nos interessa aqui, né, é o resultado. Que é importante, mas não é tudo. E se eu foco só, né, na última linha do balanço, eu vou ter, talvez, pessoas associadas, mas não pessoas comprometidas. E falar de cultura, cultura forte, né, que é uma cultura conhecida, vivida e disseminada, de fato, falar de pessoas que são capazes de alcançar esses resultados superiores porque percebem que isso é importante. Não só porque eu tenho o meu bônus que eu vou conseguir. Não só porque eu estou me desenvolvendo muito enquanto, né, pessoa nesse trabalho, mas por quê? Porque eu estou realizando algo de impacto. Eu estou realizando algo de impacto nessa comunidade, na sociedade, eu estou devolvendo à sociedade algumas coisas que são super importantes. Tudo bem? Isso está preparando já a gente para entrar aqui nessa quarta parte da nossa conversa. Teoria das motivações humanas, Juan Antônio Pérez Lopes, também outro aspecto conceitual. Então vimos na primeira parte aí a questão que nos move como tema mais, talvez, atrator, né, para essa reunião nossa aqui, né, a questão da perpetuidade, da transmissão do legado, né? Vocês depois vão ter o resultado aí desse questionário. A segunda parte é a questão da cultura, o que é cultura e essa visão simples do Edgar Schein, né, dos 3 níveis de cultura, onde é importante que a gente perceba o papel do terceiro nível, né, que no fundo só é descoberto quando a gente olha para o modo como a gente toma decisões, como as coisas são feitas na organização, na prática, está lá embutido o valor que você de fato tem, né? Terceira coisa, a gente entra aqui no fator humano, recordando esses aspectos muito interessantes, né? O valor do propósito, né? E o sentido para as coisas, propósito e sentido. Propósito e sentido, mais um sentido profundo. Propósito e sentido do ponto de vista mais filosófico, e que a gente está aqui colocando de uma maneira mais simples. Propósito e sentido que tem a ver, de fato, com os valores perenes do ser humano. Valores perenes do ser humano. Ok? Então, através também desse esquema, a gente vai entender facilmente as 3 motivações que utilizamos lá na escola, também como norteadores, né? Quando a gente vai construir toda uma jornada para falar sobre esse tema de pessoas, que impacta totalmente a organização, que impacta aspectos aí da direção geral, da parte comercial, financeira, tudo, né? Então, visão de ser humano, de uma maneira bem simples e que ajuda muito a gente a se conhecer as pessoas que trabalham ao nosso lado e conhecer a cultura da empresa. Então, quando eu aqui estou realizando o meu trabalho, né, cara a uma organização e nessa troca, né, nesse relacionamento, né, eu ofereço, entrego algo que é o meu trabalho, esperando receber ou ganhar em troca, né? Eu já coloquei aqui a própria expressão, uma troca, né? Eu te dou o meu trabalho, você me dá a minha remuneração. Existe um tipo concreto de motivações, né? Que a gente agora
ilustra aqui, chamada os motivos extrínsecos. Não estou nem olhando o que eu faço, hein? Simplesmente eu estou olhando simplesmente para esse aspecto transacional. Eu te entrego o meu trabalho, você me dá aquilo que me pertence, que é o pagamento. Trabalho e pagamento, trabalho e pagamento, trabalho e pagamento. Ok? Meio mecânico, né? Trabalho e pagamento, trabalho e pagamento. É isso. Unicamente isso. Que é necessário, mas é um nível. Um primeiro nível. Não o mais fundamental, mas que existe e que faz parte. Né? E que a tua organização e a minha tem que olhar. Porque é com base nisso que vão começar a ser estruturadas algumas políticas para que este relacionamento seja bem equacionado. Ok? Olhando já para essa figura aqui, né? Aquilo que eu entrego, ofereço, né? E que impacta em mim de algum modo. De que modo? O meu aprendizado. Talvez valha a pena se perguntar, puxa, por que as pessoas trabalham na minha empresa? Né? É por essa primeira relação de troca aqui? Que afinal elas precisam sobreviver? Bom, isso com certeza também. Mas talvez algumas delas também comecem a perceber, puxa, aqui eu aprendo, eu cresço, eu me desenvolvo. E portanto eu falo aqui de motivos intrínsecos ao trabalho. Sabe por que eu trabalho para você? Porque eu gosto do que eu faço. Eu não estou já olhando para aquilo que eu vou receber em troca. Não. Eu gosto do que eu faço. Isso me mantém aqui. As pessoas que trabalham para você gostam do que fazem. Também, princípio norteador de políticas na tua organização. Tudo bem? E terceiro ponto, bom, se a gente olhou esse lado aqui, né, o impacto dessa relação nesta pessoa, também vamos para o lado de lá, pessoal. O impacto dessa relação na própria organização aqui, olha. Né? Eu ajudo pessoas, eu sou responsável pela melhora, né, de algumas coisas na organização. O conjunto dessas três coisas, né, e a gente chama essa motivação aqui de transcendente. Transcender é sair de mim mesmo. Né? É o que dá esse sentido de realização. Então também, outra ideia sobre a cultura da tua empresa, né? As pessoas têm esse sentido de realização? Trabalhando para você, trabalhando na tua empresa, né? Uma maneira de responder isso é, de fato, eu estou cuidando dos aspectos extrínsecos, essa relação, né? Trabalho, remuneração, trabalho, paga, que é até meio dura, né? Quando a gente descreve assim, nossa, muito utilitarista, né? Pois é, mas é uma relação que existe, e é uma delas, mas não é a mais importante, mas é importante. Eu estou cuidando desses aspectos intrínsecos, aquela pessoa que talvez está desanimada lá na tua organização, ela está desanimada porque ela está desanimada da vida mesmo, ela é assim, ela está com problemas fora do trabalho, ou ela está desanimada do trabalho que você está dando para ela, porque ela está fazendo isso há muito tempo, porque ela não tem perspectivas profissionais, porque eu não sei quais são os próximos passos, porque simplesmente eu cheguei nessa posição e estou aqui há muito tempo, ou pelo menos o tempo que eu estou nessa posição, para mim já é muito tempo, e você não olha para isso, você não percebe aspectos intrínsecos do trabalho, que vão podem nortear políticas concretas que você pode desenhar na tua organização, ok? Fazendo, portanto, com que a cultura comece a ser já mais prática, concreta. Esses valores, eu estou colocando eles em coisas muito concretas. Na maneira como eu te vejo, na maneira como eu reconheço o teu trabalho nesta organização. E a motivação transcendente. Essa daqui a gente liga com aquele terceiro nível da consistência. Quer dizer, não teremos organizações fortes com valores, se descuidamos essa motivação transcendente aqui, que no fundo tem a ver com fazer com que as pessoas vejam, aprendam, se interessem por gerar impacto positivo. Presta atenção que se eu falo dos fatores extrínsecos e intrínsecos, simplesmente eu estou fazendo com que a pessoa olhe para si mesma. Quando eu coloco em jogo o transcendente,
eu faço com que ela se abra. Portanto, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: se você quer ter de fato uma cultura forte com valores, você tem que cuidar para que existam motivos extrínsecos, intrínsecos e transcendentes na tua organização. E você pode ancorar esses valores extrínsecos, intrínsecos e transcendentes através das políticas. Porque as políticas são indutores de conduta. Então agora a gente está fechando a nossa conversa, né? Um apanhado geral, estado, né, de institucionalização da cultura na empresa de vocês, um entendimento mínimo sobre o que é cultura organizacional, com os 3 níveis do Edgar Schein, e ao mesmo tempo alguns outros aspectos que a gente tirou dali, né, enquanto ao tomador de decisão, a eficácia, a eficiência e consistência, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, e ao mesmo tempo já conhecendo o ser humano do ponto de vista mais básico, dizendo, o ser humano é aquele que de fato tem interesses que são extrínsecos, porque é a troca, nesse sentido é mercantil. Agora, não é só isso, embora existam organizações que privilegiem esse lado de uma maneira muito forte, né? E aqui o contraponto que a gente está fazendo é, cuidado, eu não posso privilegiar tanto o extrínseco e o intrínseco e esquecer o transcendente. Você vai ter problemas. Ou, no mínimo, você não vai ter pessoas tão comprometidas quanto você gostaria de ter. E a razão está na falta desta transcendência. O teu trabalho para quê? O teu trabalho para também gerar impacto positivo nas pessoas. E aí você pode me dizer, bom, mas tem gente que não enxerga isso. Pois é. Então aqui talvez 2 coisas, pelo menos. Uma, talvez essa pessoa não seja a pessoa adequada para trabalhar na tua organização. Ou ressalta também outro aspecto. O aspecto de educador que todo gestor tem que ter. Porque eu posso também, está na minha mão, fazer com que essa pessoa descubra, no fundo, o universo, né? Porque com os extrínsecos e os intrínsecos eu estou falando só de mim. Eu olho para mim. Não tem como eu não ser puramente utilitarista. Né? Também estou provocando, hein, pessoal, sendo assim muito assertivo em algumas falas, porque isso faz pensar, né? Os motivos extrínsecos e intrínsecos, no fundo, nos convertem em pragmáticos, utilitaristas. Se queremos falar de valores, não podemos deixar de fora a motivação transcendente, que no fundo é essa capacidade de perceber, né, o impacto que podemos gerar. Né? Querer gerar impacto. Isso compõe também, né, as lideranças, né? Gerar impacto positivo naqueles que lideramos. Gerar impacto positivo na comunidade ao nosso redor. Gerar impacto positivo na sociedade na qual vivemos. Gerar impacto positivo. Isso tem tudo a ver com valores. E os valores no sentido clássico da palavra. Aqueles valores que são universais. Aqueles valores que vocês têm nas famílias de vocês. Né, que vocês querem perenizar no negócio. Agora que a gente está aterrissando, dizendo que esses valores só podem ser também parte do dia a dia da organização se eu encontro o caminho das políticas que institucionalizam estes valores. Repetindo, as políticas são indutores de conduta. As políticas mostram como devemos fazer as coisas, ou como fazemos as coisas. Tudo bem? Alguma pergunta? Temos 10 minutinhos aqui, tenho mais uns slides, posso continuar? Pergunta ou não? Então, pessoal, alguns exemplos aqui da motivação extrínseca, mais gráficos, só para que também vocês lembrem, né? A gente sempre lembra mais do visual, né? Então, olha só, né? Salário, benefícios, bônus, promoção, aumento, status, poder, influência, reconhecimento, fama, né? Então, se a gente cuida de tudo isso aqui e esquece os valores intrínsecos e transcendentes, a gente vai estar construindo uma cultura utilitarista. Né? Então, depois você não reclama que as pessoas não se engajam,
não se comprometem, puxa, é difícil, não pegam os valores. Bom, pois é, mas aqui eu estou reduzindo o ser humano né, a uma relação mercantil. Né? E somos mais do que isso. Ok? Motivação intrínseca. Olha aqui, pelos desenhos já remete a uma outra realidade. Né? Olha, desafios de superação, né? Paixão, gosto pessoal, né? Realização de um sonho. E aqui também a gente vai vendo a importância de como é que eu enriqueço, né, a função de cada pessoa. Né? Quer dizer, como é que eu vendo, né, a função para essa pessoa, né? O que você vai fazer a partir de agora, nesse ano de 2025, nessa área comercial, né? Isso faz parte também, né? Como é que eu vendo peixe, né? E não porque eu estou enganando, mas porque eu estou abrindo horizontes daquela pessoa, né? Que faz diferença também. Então, aprendizado e aperfeiçoamento, né? Ambiente e relacionamento, autonomia e satisfação, é isso. Né? As pessoas também querem tomar decisões por conta própria. Também níveis de autonomia na nossa organização, né? Quer dizer, você quer que as pessoas inovem, mas você não dá autonomia para elas, né? Você quer que as pessoas sejam criativas, mas você não escuta. Bom, te procurei uma vez para falar de uma ideia. Você disse que estava ocupado. Te procurei uma segunda. Você falou que agora não dava. Será que eu vou procurar uma terceira? Puxa, pode até ser, mas já 3 vezes é demais, né, pessoal? 1, 2, 3. Né? Isso vai remetendo a gente já para os últimos slides aqui, a própria... como vocês desempenham como líderes. Né? Vocês, no fundo, têm que... Vou me dar a liberdade de exalar, viu, pessoal? Essas 3 motivações, né? Extrínseca, intrínseca e transcendente. Vocês têm que entender a dimensão do trabalho de vocês como liderança através dessas 3 motivações. Extrínseca, cuidar dessas relações de troca, mercantil mesmo. Intrínseca, esse trabalho que esse meu colaborador está fazendo, ele está se desenvolvendo? Ele está crescendo? Ele se sente confortável no sentido, estou aprendendo? E transcendente, abrir horizontes. Mas se os meus horizontes são fechados, como é que fica? Então acaba recaindo de novo essa conversa em vocês aqui, né? Então, quer dizer, da qualidade das lideranças depende a qualidade dos liderados. Da qualidade das lideranças depende a qualidade dos liderados. Da qualidade do líder de negócio, do líder empresarial, depende a qualidade dos seus colaboradores. Da qualidade das instituições que a gente vai formando dentro da organização, vai depender a qualidade das nossas tomadas de decisão. Não tem jeito. E a transcendente aqui, ó. Sentido de missão, né? Propósito, serviço ao cliente. Esses sistemas de serviço também, às vezes a gente entende de uma maneira muito rápida, hein? Não, serviço, não, perfeito. Não, claro, atender bem o cliente, etc. Tá, mas vamos ligando os pontos, né? Esse tema de serviço, por exemplo, é o que tem a ver com a motivação transcendente. Esse tema de serviço é o que vai fazendo com que você vá percebendo a questão da consistência nas suas decisões, né? Quer dizer, o interesse do cliente, e não só o meu. Então a gente vai agora construindo, né, essa nossa conversa para desembarcar já na questão das políticas daqui a pouquinho. Companheirismo, exemplo. Né? De fato, qual é o talento que eu necessito na minha empresa? Né? No fundo, eu não posso ter só pessoas, já que a gente conhece já o linguajar, pessoas extrínsecas. E você e eu podemos ser extrínsecos. Né? Ou podemos ter essa força de motivação mais forte do que as outras duas. Dá um desbalanceamento aí, isso faz com que a nossa decisão ela penda mais para um lado do que para outro. Né? Na medida do possível, a gente tem que ir harmonizando essas coisas. Tá certo que pode haver momentos onde eu tenho que priorizar essa e não aquela, mas sempre eu tenho que ter a visão de conjunto. Né? Como é que fica a consistência de tudo isso? Né? Interesse pelos outros, desenvolver pessoas, engajar. Então, se você não tem interesse pelos outros, não queira esperar que o teu colaborador vai ter. Você é o exemplo. A força do exemplo, o exemplo arrasta mais do que 1000 palavras. Eu posso ter as políticas estabelecidas, mas ele vai olhar para você. Tudo bem? Transformar, deixar legado, né?
E a parte 4 aqui, já temos 5 minutos aqui, então a gente encaminha aqui para o final, né? Como construir a cultura organizacional. Então agora a gente vai compor esse blockchain aqui, né, pessoal? Das 3 partes, agora aterrissamos aqui na 4ª. Então, propósito e valores. Então, de fato, o propósito que eu tenho na minha organização, de fato é um propósito. Ele merece esse nome, pessoal. Vou dar aquela provocada também, né? Ele merece esse nome. Propósito é sempre ser algo de grandeza, maior do que nós, né? Que não necessariamente não, que não nos beneficia nesse sentido, percebe? Eu não vou tirar um proveito ali direto daquilo, né? Propósito, né? Liderança e exemplos práticos, né? Como eu me comporto, como eu tomo decisões, né? Eu sou um exemplo a ser seguido ou eu sou um exemplo a não ser seguido, porque eu mesmo salto as regras que existem, né? Comunicação e transparência. Aliás, sempre comunicamos, hein, pessoal? Sempre comunicamos. E comunicamos não só com palavras, comunicamos com a nossa postura, né? Comunicamos decidindo coisas, comunicamos simplesmente com um olhar, comunicamos sempre. Rituais, práticas e processos, contratação, desenvolvimento e retenção. Então, moldando a cultura corporativa, agora sim, olha, pegamos aqui de novo o Edgar Schein, os conceitos que já dissemos, e aí acrescentamos, olha só, motivação extrínseca, no fundo é o que fazemos, voltados para a eficácia. Motivação intrínseca é o como fazemos, a questão da eficiência, né? O gosto por resolver um problema ali, né? Fui eu que fiz, fui eu que resolvi. Com a minha competência, com a minha habilidade, com a minha engenhosidade, com a minha inovação, com a minha criatividade, fui eu, né? Medalha para quem? Para mim. E motivação transcendente. Por que fazemos isso? Estão sendo consistentes. Essa decisão fica de pé. Fica de pé. Então, os valores culturais afetam a forma como as pessoas tomam decisões e trabalham juntas. É isso, né? O ambiente que eu respiro, né? O ambiente que as pessoas respiram ajuda ou não ajuda? Quem cria esse ambiente? Você e eu. Você e eu. Quando você chega todos os dias na organização, quando você passa por um e por outro, quando te vem enfrentar uma dificuldade, uma crise, será que eu fui exemplo de serenidade, de capacidade de pensar estrategicamente durante a pandemia, né? Como as pessoas me viram? Me viram como, de fato, um alguém a ser seguido, né? Alguém que inspira. No fundo, todos esses termos que a gente ouve por aí, agora a gente pode ir concentrando e colocando aqui, né, pessoal? É isso, né? Quer dizer, uma cultura forte e com valores, e novamente, repito, faço questão de separar, porque eu posso ter uma cultura forte, mas que não tenha os valores estes que falamos, perenes. Tudo bem? Uma cultura muito forte de quê? Extrínseca. Resultado acima de tudo. Importam os meios? Não importam os meios. Né? É forte dizer isso? É forte. Existem empresas? Existem. Existem sim. E você e eu conhecemos. Tá bem? Então, o papel das lideranças, né? Então, a importância das competências morais. Último aspecto aqui, praticamente. Então, o que a gente está falando aqui? Competências morais, mas como assim? Então, se você quer, de fato, que a cultura da tua empresa seja forte e com valores, você tem que olhar para você mesmo. Se você tem essas competências morais, que a gente já vai aqui falar no próximo slide, né? Que no fundo pode ser resumida por: você é exemplo para as pessoas ao seu redor. E depois também fazer com que as outras lideranças também sejam este exemplo, este ponto de referência. Isso só se consegue com essas competências morais. Que a gente pode dizer, olha só, não é só uma questão técnica, onde eu sei o que fazer. Também não é só uma questão de competência operacional. Eu sei como fazer. E que também não é simplesmente só uma competência política. Eu sei transitar. Né? Eu defino quem faz o quê. Quais são os caminhos. Como é que eu chego aonde é que eu tenho que chegar. Quais são as pessoas. Eu me movo muito bem. Isso tudo
pode existir numa organização, mas eu posso ser tremendamente utilitarista. Eu posso fazer tudo isso movido pela motivação extrínseca, pela motivação intrínseca. Mas pode faltar motivação transcendente. E como é que a gente corrige essa equação aqui? Pessoal, deve ter alguns engenheiros aqui. Vamos corrigir essa equação, ó. Caráter. Né? Intenção de fazer o certo. Intenção de fazer o certo. Que a gente pode traduzir, de fato, você e eu temos esses valores perenes que são aplicados a todo e qualquer processo de tomada de decisão. Porque todo e qualquer processo de tomada de decisão requer o uso do poder. E para utilizar o poder é necessário ética. É necessário saber utilizar bem o poder que você tem. E você tem que saber utilizar isso, você tem que saber ensinar isso aos teus colaboradores. Saber ensinar, saber utilizar bem o poder que tem. Utilizá-los com ética. Intenção de fazer o que é certo. Percebe que isso vai criando um clima, né, na organização, porque através de exemplos, através de decisões, eu vou fazendo algo muito palpável para as pessoas. Elas vão aprendendo como é que se faz as coisas aqui. Mais do que 1000 palavras. Então, gestão do conhecimento, dos afetos e das ações. Esse é algo que cabe a cada um de nós, portanto, né? E a gente pode pensar também desse modo, né? Poxa, como é que eu gestiono o conhecimento que eu tenho, os meus afetos, aqueles dias que eu talvez estou um pouco mais, né, sensível, um pouco mais irritado, as minhas ações, né? Já dizia Aristóteles, o único filósofo que eu vou citar aqui para não entrar no filosofês, né? O que é a virtude, no fundo, é fazer a coisa certa, do jeito certo, quando é certo, na medida certa, com quem é certo. Aí você pode colocar tudo mais que você quiser. Era um quadriculado Aristóteles? Não. Era simplesmente alguém que entendia muito bem o que significa tomar uma boa decisão. E todas as implicações que isso leva consigo. Ok? Portanto, 5 virtudes aqui do bom governo. A primeira delas, humildade. Né? Então, como é que você vai mudar ou instaurar uma cultura na tua organização? Humildade. Né? Reconhecendo você mesmo que você não é perfeito, mas remediando aí os teus desperfeitos, né? As coisas que não saíram tão bem, né? Sabendo pedir desculpas, sabendo retificar. Assim, você é o exemplo. Você é o meio dessa mensagem. Você. Prudência, saber tomar decisões, né? Justiça, coragem e constância. O papel das políticas, esse é o último slide aqui. A gente brevemente listou alguns aspectos, né? E com isso a gente acaba. Então, olha só, as 3 motivações aqui, para a gente deixar muito palpável esse conhecimento do ser humano, né? Que nos ajuda a entender como é que a cultura ela se molda às pessoas, e as pessoas se moldam à cultura, e nisso tudo você é o pivô principal, meio redundante, você é o pivô, né? Porque você é a liderança principal, ok? Então, necessidades que são atendidas de acordo com cada uma das motivações, e depois exemplos concretos de políticas. Então, estou te falando, ó, passe em revista, né? Essas políticas aqui você tem, de remuneração e benefícios, né? Elas são interpretadas como justas pelas pessoas na tua organização? Estão adequadas? Ou estão meio já velhas, meio em desuso? Cheiram um pouco a mofo, né? Naftalina, né? Aqui, motivação intrínseca, treinamento e desenvolvimento. Como é que você cuida do desenvolvimento das pessoas? Como é que você quer que as pessoas se engajem numa tarefa onde elas se sentem meio que alijadas, desconsideradas? Cuidar do desenvolvimento das pessoas. E depois aqui, a transcendência, né? Como é que você comunica? Se, de fato, existe algum aspecto de impacto que pode ser trabalhado, não porque está na moda, hein? Não porque está na moda, mas porque, de fato, você percebe que é algo legítimo, que deve acontecer. Ok? Pessoal, aqui eu deixo algumas dicas de livros. Essa apresentação eu vou passar também para vocês, né? Então, tem 4 dicas de livros aqui, cada um atende a um aspecto concreto do que a gente falou, né? E por fim aqui, eu vou deixar esses 2 QR Codes que eu vou passar para vocês também.
Agora não tem perigo de não funcionar, porque já acabou a conferência, né? Mas aqui, olha, 2 pesquisas que eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. Estamos fazendo lá, através do Easy Business School e nossa rede de escolas. São 10 escolas aqui na América, né? América do Norte, Central e Sul, né? Então, uma pesquisa sobre a personalidade, estilos e hábitos do CEO, está aí, né? E uma segunda sobre propósito corporativo, que com certeza essa daqui também vai te ajudar. Uma outra foto junto com essa primeira, que você não conseguiu tirar ainda, porque não deu muito certo aqui o QR Code, mas vai te ajudar a fazer algumas reflexões muito interessantes, né? Como fazer a cultura, né, aderente ao dia a dia? Bom, por aqui vocês vão também receber alguns insights. Ok? Pessoal, já estourei meu tempo aqui, o pessoal está lá preocupado, está querendo me arrancar do palco, vou sair daqui já, viu? Desculpa. Olha só, então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer aqui estar com vocês, né? Professor, bom dia. Meu nome é Jacó, sou do Rio de Janeiro, da Viva Cor Tintas, e a minha pergunta é o seguinte. Muito do que o senhor falou, eu tenho vivido, porque eu comecei a trabalhar na empresa, uma empresa familiar, comecei garoto, e minha pergunta é, essa cultura da empresa, por onde a gente começa a criar essa organização? Tá bem? Bom, em primeiro lugar, acho que é saber onde a gente está, né? Teu nome é? Jacó. Jacó. Saber onde a gente está, né? Então, esse mapeamento que vai ser útil para vocês através desse questionário já vai ajudar, e lá mesmo você vai encontrar algumas dicas para saber como é que você começa a institucionalizar os valores da tua família, né? E depois, existe um outro aspecto que são as próprias políticas. Então, como é que está a tua organização em termos de políticas? Dá uma revisada, né? Que políticas eu tenho? Elas, de fato, estão aderentes, né? Porque é bem verdade que uma política ela não dura para sempre. A gente tem que ir fazendo pequenos ajustes. Por quê? Porque a situação muda, as pessoas mudam, né? E é importante que a gente vá fazendo essa aderência. Terceira coisa, o perfil de pessoas que você tem. De fato, eu tenho o talento que eu necessito na minha organização? Ou será que eu fui admitindo pessoas, bom, foram entrando aí e tal, mas eu não tenho um olhar já, né, para um perfil que corresponde aos meus valores. Então existe uma série de trabalhos aí que devem ser feitos. Um estudo, um diagnóstico, em primeiro lugar, para depois começar a agir, né? Não sei se te ajuda. Ali acho que tem uma pergunta. Professor, deixa eu... Aqui. Aonde? Aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta que veio da nossa sala de audição na Matriz, em Esteio. O Claique, da Oficina das Tintas, pergunta se é sempre um problema quando o sucessor assume a empresa sem antes ter passado pelos principais setores dessa empresa. Ah, se é sempre um problema? Exato. Ah, entendi. Bom, normalmente o que a gente observa, né? Que em muitas empresas familiares essa trajetória acontece, né? Justamente porque também a empresa familiar tem todo o interesse em que as pessoas da família vão conhecendo o negócio. Por quê? Interessados na perpetuidade do negócio, né? Agora, se essa pessoa talvez tenha aí um comprovado saber, uma experiência profissional fora, também tem empresas que, através de um protocolo, também contemplam alguma coisa desse tipo, né? Olha, eu vou entrar aqui já vindo de fora para assumir essa posição. É o mais aconselhável? Puxa, tem suas dificuldades, tudo tem risco, né? Nada é isento de risco. Nesse caso, o risco concreto eu não conheço o ambiente concreto onde eu vou trabalhar, né? Eu tenho simplesmente só como credencial a minha experiência fora e talvez o meu sobrenome da família. Qual dos dois é mais importante? Olha, aí eu acho que eu diria que a experiência que eu tenho fora, não já o sobrenome, né? Porque essa experiência que te capacita para exercer a função onde você está, né? Tem risco? Tem risco. Por quê? Porque essas pessoas, ele não foi conhecido
né, nesse ambiente pelas pessoas de dentro. Bom, mas qualquer outro executivo que eu contratasse também não seria, né? Enfim, tem risco? Tem risco. Tem que ser pensado? Tem que ser pensado. No fundo também, porque essas coisas acontecem? Talvez porque essa sucessão não foi planejada, né? Talvez se essa sucessão fosse planejada, essa entrada se daria de um outro modo. Ou se construiria melhor essa entrada, né? Para que não fosse já abrupta, né? Não sei se ali, ela estava na frente ali. Bom dia, Bom meu dia. nome é Duane, parabéns e obrigada pelo excelente painel. E eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, a sua expertise e perguntar qual que seria o maior desafio no que tange a cultura organizacional de uma empresa familiar quando ela participa do processo de IPO e abrir capital. Bom, eu acho que seria aqui simplesmente essa questão, né? Como é que o que queremos, né, com essa abertura de capital, até onde o comando da empresa, os valores vão estar ainda na nossa mão ou não. Como eu abro esse capital, né? Sabendo que toda abertura de capital vai jogando pressão interna, porque antes aquilo que era decidido só pela tua família vai contar com um agente externo, vamos dizer assim, que não participava dessas conversas e que também, voltando, você tem que ver se existe um mínimo de alinhamento para que isso, de fato, não acabe por ir minando os valores da tua empresa, né? Então, acho que tem que ser feito com muito cuidado e percebendo até que ponto, por que eu quero abrir o capital de fato, né? Vale a pena, esse é o momento. Será que eu não tenho que estar internamente mais forte, né, para isso? Será que eu tenho órgãos de governança que vão me ajudar nesse novo momento, né? Porque, sem dúvida, vai introduzir um elemento perturbador, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Bruno Coelho, eu sou de Brasília. Sou a segunda geração da empresa chamada AC Coelho Materiais de Construção. Acredito que todos aqui que trabalham com varejo, distribuição e até mesmo a indústria, a gente tem sempre um desafio enorme, que é controlar nossas margens ou custo operacional, né? Quando eu olho para toda uma apresentação como essa, em primeiro lugar eu quero parabenizá-lo, porque ficou muito claro todo esse trabalho de cultura organizacional. Mas a primeira coisa que se esbarra é na hora que a gente olha para patrimônio humano, aquela cautela de aumentar os custos operacionais em relação a algumas coisas. Quando a gente olha para uma questão extrínseca, ela faz muito sentido, que é muito fácil, é muito didático, é muito óbvio para a gente, especialmente no mundo comercial, aplicar esse tipo de coisa. No intrínseco, se torna quase que automático essa questão de treinamentos, entre outras coisas. Agora, no transcendente, eu fiquei com um pouco de dúvida. Como é que eu conseguiria ter indicadores claros que todo esse investimento que eu estou fazendo no patrimônio humano está retornando como resultado para o negócio, para não atrapalhar os resultados que já tinha anteriormente, entendeu? Tá bom. No fundo, você está perguntando, escuta, é sério esse negócio de fator humano mesmo? É para investir mesmo, né? Dá retorno, né? Então, eu te digo algo que, desde sempre que eu estou no Easy, desde 2000, portanto, em contato com as empresas e até os nossos programas, né? A gente faz lá os programas de educação executiva, os programas focados, programas customizados, né? E essa pergunta está sempre presente, né? Bom, mas como é que a gente vai medir, né? Pois existem coisas que não dá para medir exatamente, né? Como é que dá para medir? Algumas talvez sim, o grau de nível ético das pessoas na minha organização. Bom, talvez indiretamente você pode até medir, ou diretamente, né? Aqui o departamento de compras é mais ou menos saneado, né? Para parar por aqui, né? De questões que afetam essa área, né? Por quê? Porque eu tenho uma pessoa lá que rege esse departamento muito bem e escolhe as pessoas muito bem, né? Agora, se comportar de uma maneira ética é sinônimo de ganhar muito dinheiro? Às vezes pode não ser. Isso pode te levar a perder dinheiro, porque você não vai entrar em determinada negociação. Por quê? Porque aí eu não posso entrar. Eu não posso nadar nesse mar, porque ele está poluído demais. Eu não consigo.
eu vou morrer, se eu quero ser ético, percebe? Mas aqui, talvez eu diria, olha, em primeiro lugar, depende também de uma questão muito simples. Qual é a visão de ser humano que você tem? Se eu sou uma pessoa muito pragmática, de fato, eu vou ter muita dificuldade em entender alguns aspectos que estão aqui. Isso para mim é muito bonito, mas olha, negócio é negócio. Não, mas espera aí. É que, justamente porque é uma atividade humana, é ética. Deve ser ética. E, portanto, tudo que você também possa influir para aumentar a qualidade ética das pessoas, do teu negócio, vale a pena. Eu tenho a questão prática do dinheiro. Tem orçamento? Pois é, isso também é verdade, né? Talvez você possa ir resolvendo as coisas lá e cá, né? No sentido de, olha, eu preciso vender, tá bem, mas então cuida um pouco melhor de como você escolhe os seus vendedores, né? E sabendo que você vai ter que trabalhar um pouco algumas questões com eles. Mas você vai ter que gastar esse tempo, se você quer que os valores da tua empresa sejam os valores dele, né? E não só, veja bem, também não só porque são os meus valores. Estamos falando de valores perenes. Valores como honestidade, integridade. Isso é de todo mundo. Não, é que eu sou íntegro, ele não é e tudo bem. Não, peraí. Aí temos um problema. Percebe? Mas, de fato, essa equação, nem sempre a gente vai ter um KPI lá, viu? É Bruno, né? Nem sempre vamos ter um KPI, viu, Bruno? Isso vai se medir por maneira indireta. Por isso, a qualidade da tomada de decisão, a qualidade desse comitê de direção, a qualidade das pessoas que você escolhe, né? Opa, tá furando a fila. Só queria falar uma coisinha simples que eu digo assim, a gente tem que procurar construir grandes organizações extremamente competitivas, extremamente inovadoras, mas não a qualquer custo. É isso mesmo. É isso mesmo. E mais, se a gente tem um propósito que chamamos de fato de propósito, ele mesmo nos ajuda a ser inventivos e criativos. Puxa, temos que vender. Esse mercado está super complicado. Não porque está super concorrido, porque está corrupto. Que alternativa que eu tenho? Como é que eu me reposiciono? Como é que eu inovo para não ficar dependente desse mercado? Percebe? A força do teu propósito te torna criativo. A força do teu propósito vai te provocar a ser mais ágil e mais criativo do que a concorrência, que às vezes não é ética. Porque você tem que vencer ainda este obstáculo. E, portanto, tem um caráter a mais que você tem aí. Você vai criar gente mais resiliente. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Não, fecha logo que a gente está precisando. Não, mas esse negócio não dá para fechar. Então, eu tenho outra alternativa. Eu tenho que gerar outra alternativa. Eu tenho que gerar outro negócio. Eu tenho que ir para outro mercado. Percebe? Então, um propósito realmente forte e genuíno te faz ser realmente criativo. Te libera energias que nada liberem. Mas, agindo do outro modo, te torna cômodo. Já está resolvido. Né? O que te dá mais musculatura é justamente essa fidelidade ao teu propósito que está ligado a valores. Não vou ceder, não vou entrar aí, vou conseguir minha rentabilidade por outros meios. Né? Isso vai em benefício teu e meu. E não tem treinamento para isso, hein? E você não precisa gastar dinheiro com treinamento. Você vai estar tendo gente que vai estar continuamente se aprimorando eticamente. Né? Bom dia. Opa! Meu nome é Fernando, eu sou da Marluvas, co-anfitrião. Boa noite, Fernando. Parabéns pela exposição. Eu queria deixar uma pergunta para os nossos clientes, né? Para os nossos clientes não, para você responder para os nossos clientes. Como implantar o processo de governança? Porque na hora que eu vi que você fez a pesquisa em qual geração as empresas estão, a maioria estão presentes na segunda geração. E eu percebo que o processo de governança, a implantação de conselho, essa questão de fazer a transição das decisões estratégicas para um membro executivo, ela é bem complexa. Como que eles podem fazer para começar a implantar ou para começar a tatear esse processo que é fundamental para a longevidade da empresa? Eu lembro aqui agora de um caso de uma empresa familiar também, que a pessoa em concreto ela era a CEO, né, da empresa familiar e quis colocar uma pessoa não familiar
E como é que ela foi fazendo esse processo? Ela foi acompanhando muito de perto esse colaborador. Primeiro escolheu muito bem, né? Escolheu muito bem porque conhecia muito bem e foi acompanhando muito de perto por mais de um ano, fazendo reuniões semanais, por exemplo, para que essa pessoa também fosse entendendo e captando mais a fundo os valores da família, para que depois ele pudesse ocupar essa posição aí, né? Depois também com relação à própria constituição de conselhos, né? O que a gente também observa, né? Primeiro, vamos começar por um conselho consultivo, né? Onde eu chamo uma pessoa, um externo, né? Que também ali vai ensinando aquelas pessoas, né? Aqueles membros da família, o que é um conselho, né? Como é que as coisas são levadas a um conselho, o que é discutido no conselho, né, para que elas mesmas vão amadurecendo esse trabalho de conselho, né, que também requer um amadurecimento, um tempo. Né? Eu estou tirando um chapéu de executivo e estou colocando aqui um chapéu de membro do conselho. Né? Virar essa chave não é fácil, demora. Né? Então, pouco a pouco, vai levar tempo. No caso, esse caso que eu te comentei, né? Mais de um ano, essa pessoa, né, formando o seu sucessor ali para ocupar a posição do CEO numa das empresas. Depois também, empresas que não têm um conselho de administração, começa com um conselho consultivo, chama um primeiro membro externo. Esse caso mesmo que eu escrevi da Blanver aí, por exemplo, o caso deles, a história deles é que de passarem de um conselho consultivo a um conselho de administração, talvez demoraram aí uns 5 anos. Porque o grau de maturidade e também de vontade das pessoas. Né? Nesse caso eram 2 irmãos, um cunhado e mais o fundador. E aí chamaram um membro externo. Conselho consultivo, rodou 2 anos, chamaram mais um membro externo. Então 2 membros externos no conselho consultivo, rodou mais 3 e tal, aí já se trocaram os conselheiros, né, externos, porque a empresa estava num outro momento, precisava também de um outro olhar, gente com outra expertise, aí se constituiu um conselho de administração e aí começou a rodar. É um processo, como tudo. Processo. Professor, muito obrigado. Uma salva de palmas.